Na última semana, viralizou um vídeo onde um rapaz que participa de um reality show muito famoso supostamente passou por uma possessão demoníaca. Veja um trecho do vídeo. Episódios como esse têm se tornado cada vez mais corriqueiros. Mas, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler alguns textos que relatam a possessão de demônios e consequências que isso trazem. Em Mateus, capítulo 4, verso 24, diz: "E o seu nome correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou." Em Mateus capítulo 8, verso 16 diz: "E sendo já tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos." Mateus capítulo 8, do verso 28 a 32. Nesta passagem, Jesus encontra 2 endemoniados em Gadara, e expulsa os demônios que estavam neles, enviando-os para uma manada de porcos. Mateus capítulo 12, verso 22. "Trouxeram-lhe então um endemoniado e cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo ouviu e falou." Em Mateus capítulo 17, do verso 14 ao 18, Jesus cura um jovem possuído por um espírito maligno. O pai do jovem descreve os sintomas, incluindo convulsões e outras manifestações. Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20, este relato descreve a cura do endemoniado gadareno por Jesus. O homem vivia entre os sepulcros, era possuído por muitos demônios e exibia comportamento violento. Lucas capítulo 8, verso 2, diz: "E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios." Essas passagens indicam que a possessão demoníaca pode manifestar-se de diversas formas, incluindo cegueira, nudez, comportamento violento e convulsões. No entanto, é importante observar que a abordagem teológica e a compreensão desses relatos podem variar. Além disso, muitas denominações cristãs contemporâneas podem ter diferentes perspectivas sobre a possessão demoníaca e sua relevância nos dias de hoje. A discussão sobre possessão demoníaca é um tema que tem capturado a imaginação e a preocupação de várias culturas e religiões ao longo da história. A ideia de uma entidade maligna tomando o controle de uma pessoa é frequentemente associada a características específicas, tais como: existem mudanças abruptas e extremas no comportamento das pessoas afetadas. Isso pode incluir agressividade, violência, fala em línguas desconhecidas, blasfêmia e a aversão a objetos religiosos. Uma pessoa possuída pode demonstrar conhecimento sobre eventos passados, mas é importante ressaltar que, segundo a Bíblia, os demônios não sabem sobre o futuro. A força física normal também é um sinal claro de possessão demoníaca. A Bíblia descreve pessoas possuídas exibindo uma força sobre-humana, o que pode resultar em comportamento violento e destrutivo. A pessoa possuída muitas vezes reage negativamente a objetos ou símbolos religiosos, como cruz, orações e lugares sagrados. Essa aversão é vista como uma reação direta à natureza demoníaca da influência. Uma possessão demoníaca traz consigo manifestações físicas, como convulsões, contorções corporais e outros movimentos incomuns. Essas manifestações físicas são vistas como evidências fortes da presença do mal. A aparência de pessoas possuídas pode mudar durante o episódio de possessão, incluindo distorções faciais, olhos que mudam de cor e outras características sobrenaturais. Os sinais são claros. Vivemos em um tempo
em que tem se tornado corriqueiro as manifestações públicas e expostas de possessões demoníacas. Mas qual a verdade que não podemos ignorar? A Bíblia fala sobre o reino espiritual, e ele é real e existe. Os sinais têm se tornado cada vez mais comuns. Não podemos negar o fato de que o inimigo tem se exposto cada vez mais diante da sociedade. Por via das dúvidas, leia a palavra, tire suas próprias conclusões, peça auxílio e creia na palavra, pois ela é a resposta para todas as suas dúvidas e questões espirituais. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais.